Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre o uso do BI na gestão 4.0 da indústria. Afinal, o que muda na gestão das indústrias 4.0? É verdade que nós estamos falando em focar mais nas relações da empresa com fornecedores e clientes, oferecendo melhores experiências e maximizando os resultados, sempre com o uso intenso da inteligência dos dados para garantir flexibilidade e agilidade da operação industrial. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre como as empresas podem conseguir aqueles insights tão desejados, melhorar as estratégias de marketing, estar à frente da concorrência e tomar melhores decisões. Fique por aí e vamos juntos nesse bate-papo sobre Business Intelligence na indústria 4.0. E para falarmos do tema de hoje, eu recebo Rafael Nepomuceno, gerente de vendas responsável pelo território de São Paulo, na Click. Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, obrigado, Dulce. Obrigado pelo convite da Aquarius. Rafael, aproveitando aqui os nossos minutos iniciais, conta um pouquinho para a nossa audiência te conhecer, sobre a sua trajetória, a sua atuação, a sua missão, a missão da Click aí, por favor. Legal. Eu atuo na área de tecnologia há mais de 16 anos, né? Eu estou atuando na área de vendas há quase 7 anos agora, né? A minha missão mesmo como profissional é ajudar os clientes nessa grande jornada digital, né? Se transformar em empresas mais orientadas a dados. Como Click mesmo, né? Aqui na Click a gente, como missão, o que a Click tem é ajudar as empresas do mundo todo, tá? A serem mais ágeis, a trabalharem de forma inteligente, tá? E a gente faz isso através de uma plataforma de ponta a ponta que ela permite obter todo o valor dos dados, tá? Falando um pouco sobre a Click, é uma empresa que já está no mercado na área de dados mesmo, tá? Uma empresa que tem esse DNA de dados há 30 anos. A gente acabou de fazer 30 anos, foi o nosso aniversário há pouquinho tempo atrás. Parabéns, sensacional. Uma baita empresa de prestígio reconhecido no mercado. Rafael, vamos começar então aqui entrando um pouquinho nesse contexto do BI, da análise de dados, da gestão 4.0 no mundo das indústrias, né? Eu fico sempre pensando como que essa jornada de transformação digital, a indústria 4.0, ela impõe uma nova rotina para o dia a dia das fábricas e também como não dá mais para fazer gestão hoje como se fazia antigamente, né? Porque as indústrias, elas acabam usando maior tecnologia, usando mais as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, com isso conseguem um maior nível de automação, consequentemente capturam um volume de dados muito maior para serem analisados, né? E eu entendo que é aí que entra esse conceito de gestão 4.0. Você poderia falar um pouquinho desse conceito de gestão que permite com que as empresas continuem sendo relevantes no seu segmento? É verdade, Dulce. Hoje a gente não pode mais fazer gestão como antigamente, né? E o próprio BI sozinho, ele já não faz mais sentido, né? Por isso que a Click, ela fez um movimento para evoluir mesmo como uma plataforma de dados de ponta a ponta, tá? A gente entendeu que isso através de pesquisas até com consultorias não independentes como o IDC, né? Que o grande desafio da maioria das empresas em se trabalhar com os dados é o acesso ao mesmo, tá? Não sei se você sabia disso, mas nem metade das empresas consegue ter acesso aos dados para tomar decisão. Puxa. E quando a gente olha para qual que é a perspectiva, né, para o futuro, né? O que vai acontecer com esse crescimento exponencial? A gente está falando aqui, isso é uma previsão, e cada vez mais essa previsão, eles estão aumentando essa previsão. A gente está falando de 175 zettabytes até 2025. Então, imagina o desafio das empresas em poder trabalhar com essa quantidade enorme de dados, né? E trabalhar de forma inteligente, né? Como
como que elas vão conseguir fazer isso? Então, por isso que esse conceito de BI, ele sozinho já não faz mais milagre, tá? Então, o que a Click evoluiu nesses últimos 6 anos foi um grande investimento da nossa parte em aquisições, tá? Então, a gente fez mais de 10 aquisições ao longo desses 6 últimos anos, para a gente poder ter uma plataforma de ponta a ponta e ajudar os clientes nesse desafio, esse principal desafio, que é liberar os dados dos silos, tá? A última aquisição foi com a Talend, tá? A Talend é uma empresa europeia, né, que ela vai agregar muito a Click, tanto em qualidade, trabalhar com qualidade dos dados, né? Então, a gente está falando aqui de higienização dos dados, a gente está falando de melhorias também para a governança e também integrar com o maior número de fontes e poder entregar isso nos destinos mais variados, né? Cada vez mais as empresas estão elas querem ser livres em suas escolhas, né? Ela não pode ser refém de um fornecedor de nuvem, por exemplo, né? Então, a gente vê bastante as indústrias no Brasil, principalmente, indo para um caminho de multi-cloud, né? Então, a Click está preparada para esse desafio também. E você tocou num assunto que é interessante, né, Rafa, porque a questão da volumetria, né, dessa quantidade de dados que as empresas estão produzindo, né, e muitas vezes a gente ouve as empresas falando sobre soluções de Big Data, né, e a gente entende aqui que, com um olhar mais técnico, que na verdade o Big Data ele é um problema a ser resolvido, né, que é esse grande volume, com grande variedade de dados que estão sendo coletados da operação nas indústrias e que requerem uma tecnologia específica para conseguir fazer uma análise, extrair informações úteis, válidas, que ajudem na tomada de decisão, né? Nesse ponto de conseguir trabalhar com esse volume, com esse Big Data das indústrias, é aí que a gente pode falar do BI, é aí que entra o Business Intelligence. O que você me diz? Bem pontuado, né? O ambiente da indústria é um ambiente heterogêneo, né? Quando a gente fala de você poder conectar e extrair de diferentes bases, né? A gente está falando de conectar com RP, com PLM, com MES, com toda essa sopa de letrinhas, né, de todos os sistemas táticos e estratégicos que as empresas usam principalmente no ambiente 4.0, né? Então imagina se conectar da forma, imagina que são sistemas estratégicos que eles não podem ficar parados ou ter qualquer problema de performance, né? Imagina se eu me conectar a esses sistemas de uma forma padrão, eu vou lá e realizo uma consulta no banco de dados. Imagina o impacto que eu posso causar, principalmente numa produção ou até mesmo no faturamento da minha empresa. Então, aqui na Click, o que a gente entende que é importante para que essa integração ocorra da forma correta, é a gente fazer ela de forma não invasiva. Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem uma tecnologia que consegue extrair dados mais variado, né, número de sistemas. Então, a gente está falando de extrair dados de um SAP, por exemplo, tá? E a gente consegue fazer isso de forma não invasiva. Tá? A gente vai lá e, dessa forma, a gente não está concorrendo com o ambiente de produção, não estou impactando, por exemplo, o meu sistema MES ali, que está rodando 24/7. Né? E quando a gente fala também de integração, a gente nunca pode esquecer de governança de dados. Tá? Por que governança de dados é importante? Né? Porque se a gente não olhar da forma correta, principalmente para como esse dado ele está sendo tratado e ele está sendo consumido ao longo de toda a cadeia, né, da empresa, o que vai acontecer é que muitas das vezes eu posso entrar numa reunião, né, o que a gente já viveu em algumas empresas, né, ao longo da nossa vida. Eu posso entrar numa reunião
e o Joãozinho ali, ele tem um dado diferente do faturamento, porque ele colheu esse dado há um dia atrás, e eu que tenho o dado de 1 hora atrás, tenho um dado diferente, e às vezes aquela reunião que era para ser extremamente produtiva para uma tomada de decisão, acaba sendo mais uma reunião para discussão, né? Será que essa informação é correta? O que será que tem que fazer? Então, eu acho que o ponto importante aqui do CIE é falar principalmente sobre integrar aos dados e fazer isso de forma não invasiva, tá? E trazer também governança para esses dados, né? Trazer segurança daquilo, né, que você está consumindo. Legal. E, Rafa, eu estava falando sobre essa questão de análise, impactos na operação, no faturamento e tal, e aí eu me lembrei aqui de uma questão também que geralmente recai bastante sobre a liderança, que é o acompanhamento das metas, dos objetivos de negócio, né? Como que essa inteligência de dados, ela pode ajudar a sincronizar os esforços de diferentes decisores, quando a gente olha para diferentes níveis, por exemplo, né? As metas que estão mais na camada de estratégia, do tático, da operação, como que esse trabalho com o BI pode ajudar a convergir esses esforços na direção de todos alcançarem as metas? Sim, aí a gente volta a gente pode dar até um passo atrás, né? Fala de sincronia, só que a gente tem que falar de novo sobre governança e qualidade dos dados. Então, imagina no mundo ideal, onde eu tenho o dado governado e eu tenho uma alta qualidade desse dado. Eu tenho certeza que aquilo que eu estou consumindo, né, eu posso confiar naquele dado, tá? Legal, estou nesse mundo ideal, tá? Então, respondendo a sua pergunta, como é que uma plataforma de dados ela vai poder garantir, né, que o dado vai chegar ao decisor e aquela informação vai chegar na hora exata, com o maior grau de confiabilidade? Quando a gente fala de uma plataforma mesmo de dado, o gestor ou o decisor ali, imagina que ele não precisa estar na frente do computador para se receber a informação. Tá? Então, muitas das vezes, aquela informação que ele vai receber para a tomada de decisão, ela tem que ser móvel, né? Ela tem que ser escalável. Então, às vezes, por exemplo, eu posso estar numa reunião do Teams, eu recebo um alerta via Teams, né? Se eu sou uma empresa que usa ferramentas de colaboração, como Slack, eu posso receber uma mensagem no Slack, ou se eu sou alguém de campo, eu recebo uma mensagem via SMS no meu celular, ou até mesmo via WhatsApp. Então, o que a gente percebe é que a informação ela deve chegar de forma automatizada, né, para esse gestor, e não necessariamente ela vai chegar via um dashboard. Ele vai acessar um dashboard, ele vai ter lá uma tela com os indicadores para ele ter o que fazer. Não, ela já chega já com alguns direcionamentos. Isso e de uma forma mais agilidade, né, Rafa? Agilidade. Com agilidade e com um certo nível de facilidade, né, nessa informação. Sensacional. Agora, ainda falando dessa parte que é mais, que é acompanhamento de metas, gestão, quando a gente pensa na indústria, tem um aspecto na gestão industrial que passa muito por acompanhar o fluxo da produção, por entender os gargalos, procurar soluções efetivas para esses indicadores, essas situações do dia a dia, né? Como é que o BI pode ajudar nisso? Como que isso pode ser feito a partir do estudo dos dados da produção? Assim, quando a gente olha para dados, e principalmente quando a gente está falando de indústria 4.0, você ter agilidade na tomada de decisão é extremamente importante, né? Então, acho que aqui é importante a gente falar sobre proatividade, né? Então, até mesmo antes da gente entrar em olhar para dados históricos, eu vou explicar um pouco como que a gente trata isso aqui na Click também, tá? Mas o que é importante? O que uma plataforma de dados traz, né? É possível eu trabalhar com alertas inteligentes, por exemplo, para avisar o gestor, o operador, de algum determinado problema. Perfeito. Então, assim, antes mesmo de ocorrer o problema, né, aquele possível problema, ou quando ocorre o problema, eu vou lá e já aviso o operador e ele tem que tomar alguma ação. Agora, um outro
esse seria um primeiro passo, né? Você passar a agir de forma mais proativa, você não ficar sabendo do problema 1 hora depois, 1 hora e meia depois. Um segundo passo é o que você comentou mesmo, né, Dulce? A gente poder, hoje em dia, com o machine learning, né, o que a gente vai conseguir fazer com o machine learning? É incrível o futuro, assim, é bem empolgante, na verdade, o É futuro. verdade. Então, eu vou olhar para o passado e eu vou conseguir prever o futuro. Então, o que a nossa plataforma faz, e isso a gente faz de uma forma até ajuda, né, as empresas, porque nem todas as empresas têm dentro, né, dos seus perfis de colaboradores cientistas de dados. Isso está Sim. mudando, a gente enxerga que isso está mudando, Uhum. mas o que a gente traz hoje na plataforma da Click é a possibilidade de você pegar todo o seu, dar um exemplo aqui bem claro, tá, Dulce? Você pegar todo o seu histórico de produção dos últimos 5 anos, colocar isso dentro da nossa plataforma e ela criar um modelo preditivo de forma automática, através de tecnologias de machine learning. Então, a nossa plataforma vai dizer para você, olha, de acordo com da forma como seus dados estão estruturados, da forma como a gente analisou aqui, a gente prevê que esse tipo de modelo, de algoritmo, ele vai ter uma assertividade próxima a 90%. Então, com isso, a gente começa a o quê? A olhar já para o futuro, né? A falar, legal, quando eu mudar aqui vou mudar a temperatura do meu forno em 0,1 grau, qual que vai ser o meu impacto ali na próxima batelada que vai sair na próxima hora, né? Então, a gente começar a prever o futuro. Né? Então, dentro de uma visão de plataforma, a gente consegue ajudar bastante os clientes nisso. E a gente faz isso de uma forma sem você ter que trabalhar com código, sem você ter que criar modelos em Python, nada disso, tá? A gente facilita esse tipo de criação, né? A gente entende como a tecnologia ela é uma habilitadora, né? Ela pode ser um impeditivo, né, para a empresa. E esse nível de acessibilidade, hoje se fala muito disso, né, de no code, low code, exatamente para tornar a tecnologia mais acessível a diferentes níveis dentro da companhia. Então, sensacional, muito bom. Rafael, tem um aspecto, sempre que a gente fala de gestão 4.0, inclusive de projetos de inovação na indústria 4.0, tem um assunto que a gente sempre recai, inclusive aqui no podcast também já apareceu várias vezes com um olhar, um viés diferente, que é a questão das pessoas, o lado humano, a capacitação, né? Então, é sempre importante para as empresas acompanhar, entender qual que é a habilidade de cada um, aproveitar melhor as pessoas em atividades, né, mais estratégicas, em processos específicos, conseguir reduzir retrabalho, reduzir erros, né? Quando a gente está dentro de um BI, é possível analisar esse olhar, assim, ter a visão por turno, por operador, para dimensionar talvez essa questão da capacidade do time, das pessoas, com as atividades que elas executam. É possível ter esse tipo de análise também? Vamos lá, eu vou dividir sua pergunta, tá? Porque a sua pergunta, na verdade, ela acaba sendo uma provocação no item que aqui na Click a gente enxerga como crítico, tá? A gente até participa de um projeto, na verdade, chamado dataliteracy.org, depois até compartilho contigo o link, tá? Para ter bastante informação pública, mas quando a gente fala, sim, é possível, né? Eu consigo informar o gestor e consigo entrar nesse nível de granularidade, informar o operador, mas assim, se a gente está falando de você olhar para a pessoa, né, você ter ali, e muito mais no ambiente 4.0, a gente enxerga cada vez mais uma pessoa ela sendo multidisciplinar, né, então até um dos pilares da indústria 4.0 é ter o colaborador, ele não ser mais, olha, eu sou um especialista, mas ter uma visão muito mais multidisciplinar das suas tarefas. Quando a gente olha para os dados, existe um tremendo desafio, tá? A Click, ela fez uma pesquisa, essa é uma pesquisa mundial, né? E dentro do dataliters.org, que é uma empresa, é uma iniciativa capitaneada não só pela Click, mas diversas empresas, Accenture e outras, né?
O que elas enxergaram nessa pesquisa? Que apenas 11% dos funcionários, tá, dos colaboradores, eles estão plenamente confiantes em ter em trabalhar com os dados, ou seja, eu consigo ler os dados, eu consigo analisar, eu consigo me comunicar com os dados. Se a gente fala que somente 11% dos colaboradores, né, estão confortáveis, né, imagina o desafio que as empresas têm hoje em dia. Então, na verdade, eu volto um pouco à pergunta, a gente, na verdade, tem que promover essa mudança cultural, né? Então, o que a gente tenta aqui na Click, e acaba sendo sempre um bate-papo bem produtivo com a maioria dos clientes, porque eles também compartilham desses desafios, e aqui olhando para o Brasil mesmo, tá? É a criação, tá, de programas para alfabetização de dados. Perfeito. Então, por quê? Porque dessa forma, quando eu enviar, por exemplo, um alerta para um operador ou para um gestor que determinada métrica da produção não está sendo atingida e ele precisa tomar uma ação, tá? Primeiro, ele vai ter certeza, ele vai saber ler, ele vai entender aquele dado, vai falar, olha, eu sei o que fazer com isso. Eu sei como agir. Tá? Mas isso parte primeiro, Dulce, de você ter essa base, né? Então, por isso que nessa iniciativa capitaneada pela Click, a gente compartilha muita informação. Inclusive, a gente compartilha até um framework de como as empresas elas podem adotar, tá, essa governança de dados, até para auxiliar elas a se tornarem mais orientadas a dados, né? A gente entende muito como uma jornada isso, né? Esse aspecto cultural das pessoas estarem preparadas para essa análise de dados, esse é um tema muito relevante. Rafael, eu acho que ajuda muito essa jornada digital como um todo, né? Em muitas conversas que a gente já fez aqui nos podcasts, saiu muito essa preocupação das pessoas se engajarem nas soluções, né? Muitas vezes fazem uns projetos lindos, implementam e depois o projeto acaba não deslanchando no pós, né, na situação ali de produção, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para lidar com aquele volume de análise, de interpretação. Então, acho que essa missão que você comentou aí, acho que é um item fundamental, um pilar, eu diria, para sucesso dos projetos de inovação nas empresas, que faz todo sentido. É verdade. Rafael, eu queria te propor para a gente fazer o jogo do podcast aqui do Verdadeiro ou Falso. Vamos lá? Legal, vamos lá. Olha só, eu vou te falar algumas afirmações, vou ficar aqui na minha poker face, e aí você precisa me dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa, mas precisa explicar, dizer o porquê, que é verdade ou não. Tá bom? Tá Vamos ótimo. lá, então vou começar com a primeira afirmação, tá? Não há diferenças entre uma planilha de Excel e um relatório de BI. Verdadeiro ou falso? Olha, eu diria que em boa parte das empresas brasileiras isso ainda é verdadeiro. Muita gente acha que o Excel ele entrega muito, tá? Mas na nossa visão, tá, é falso, porque o Excel ele trabalha muito com filtros, né? Então eu preciso filtrar aquela informação, eu acabo não enxergando todo, né? É algo diferente de quando eu trabalho com BI, que eu consigo ter uma visão 360, né? Porque ao olhar os dados de forma total, né, na sua totalidade, o que eu posso acabar enxergando é que eu tenho algum parâmetro ou algo que eu não enxergaria, né, se eu tivesse vindo uma visão tonelada, que está influenciando o meu resultado final. Então, isso é possível no BI, né? No Excel a gente acaba tendo uma visão acaba sendo bem limitado, né? E tem um conceito até interessante falando disso, né? Alguns CIOs falam isso bastante, né? Big Data, para mim, é o que não cabe no Excel. Tá, então, o BI trabalha com Big Data, o Excel não. Exato, já começa a ser uma linha divisória aí para isso, legal. Outra afirmação. Apenas os gestores responsáveis pela tomada de decisões precisam de um BI, verdadeiro ou falso?
Falso. Tá? A gente falei ali bastante de cultura de dados, né, de empoderamento. Que empoderamento significa também democratização dos dados. Uhum. Então, todo mundo que precisa ter acesso àquela informação vai ter acesso, tá? Não vai ficar só na camada dos gestores, principalmente porque às vezes um operador, vamos lá, se eu sou uma loja, né? Eu preciso saber como é que anda o meu estoque, qual que é o produto, por exemplo, que eu preciso fazer uma promoção para desaguar aquele estoque. Uhum. Tá? E isso é uma informação que está pro vendedor da loja, né? Então, aquela Uhum. informação ela precisa chegar na ponta, né? Uhum. Então, e ela precisa chegar da ponta de forma governada também, tá? Então, a gente está falando de Uhum. uma democratização dos dados, sim, empoderamento, mas de forma governada, tá bom? Sim, perfeito. Próxima afirmação. Uhum. Melhor acesso aos dados significa melhores decisões. Verdadeiro ou falso? Só tá fácil. Assim, a gente enxerga como falso também, tá? Porque não só você precisa melhorar o acesso aos dados, tá? Você pode liberar os dados para todo mundo, certo? Mas se você não tiver governança, se você não tiver qualidade, se o dado não tiver estruturado, né? O que acaba causando, na verdade, é mais uma perda de foco. Uhum. E muitas vezes má interpretação, né? E aquela coisa também aquela reunião que poderia ter sido um e-mail. Verdade. Porque acabou gerando tanta discussão e acabou não encontrando uma decisão, né? Uhum. E que a gente entende que não só você precisa permitir o acesso, mas você precisa também trabalhar na estruturação, né? Na catalogação desses dados, né? Para aí sim você vai lá e libera os dados, né? E faz isso da forma que a gente entende como ideal, tá? Sim. Quer dizer, só o acesso não resolve. É isso aí. Só o acesso não resolve, é isso mesmo. Bom, próxima afirmação. Essa é uma ótima agora, hein? Vamos Ó, lá. BI é caro demais. Verdadeiro ou uau! falso? Falso também. Aqui na Click a gente trabalha bastante com o conceito de pay as you go, né? Ou você vai pagando conforme você consome, tá? O que eu quero dizer com isso? Se é que você pode começar com dois usuários, você vai ganhando maturidade, você vai provando valor para o negócio, né? Uhum. E então você pode dar um primeiro passo, né? Colocar a nossa plataforma de dados primeiro numa área comercial, para depois ir para uma área de supply chain. Então você consegue dar esses pequenos passos. Então não é uma afirmação, né? Eu diria que é falso. Tá ótimo. Próxima afirmação. Uhum. BI não funciona na nuvem. Olha, Olha aí. essa é uma que a gente gosta bastante de quebrar esse paradigma, tá? Assim, a gente tem cliente no Brasil, tá? Que ele está rodando uma operação bem crítica e a gente tem mais de 4.000 usuários e isso ele está rodando na nuvem, tá? Uhum. Extremamente de forma performática. Por que eu digo isso? É porque, olhando do ponto de vista de arquitetura, a plataforma de dados da Click trabalha numa arquitetura Kubernetes. Então, além de ela Uhum. ser extremamente elástica, ela é extremamente performática. Tá? Imagina você, cliente, ter que administrar um ambiente de 4.000 usuários e garantir que ele seja 24/7. Porque esse cliente especificamente usa em operações críticas, né? Onde ele tem Uhum. que tomar decisão em tempo real. Então imagina o quanto que eu gastaria em data center para colocar isso de pé, né? E a Uhum. equipe para manter isso dentro de casa também, né? Sim. Bom, bacana. Acho que é desmistificando mesmo essa questão de ter dados estratégicos na nuvem, né, Rafa? Acho que esse é um ponto importante. E até mesmo trazendo dados do Brasil, tá, pessoal? Isso é um dos clientes, tá? Mas a gente tem clientes também com 200, 300, 400 usuários, 10 usuários na nuvem, né? Uhum. E a ideia também, quando a gente fala da nuvem, é que a percepção do valor, a forma que você consegue colocar um projeto no ar é muito mais rápida.
né? Sem dúvida. Então, a partir do momento que você assina o contrato, você já está com o ambiente do Clique Cloud na nuvem. Pronto, disponível. Legal. Bom, última afirmação do nosso jogo do verdadeiro ou falso aqui é a seguinte: o ERP pode ser usado como alternativa ao BI, verdadeiro ou falso? A gente vê algumas empresas indo por esse caminho, mas elas deram um passo para trás, né? O ERP ele faz muito bem o papel de gerenciamento dos recursos de produção, né? De você ter ordens de compra, gerenciamento do estoque, né? Mas quando a gente fala de uma plataforma de dados, a gente fala também em você integrar com diversas fontes. E a gente fala em você integrar isso de forma não invasiva. Tá? Uhum. E a gente está falando também em você ter tomadas de decisões que não necessariamente a gente está falando sobre produção. Uhum. Tomadas de decisões que muitas vezes são multidisciplinares, né? Fora do âmbito de produção. Então, por isso que a gente enxerga como falso também essa afirmação, né? Legal. A gente até clientes a não ir por esse caminho. Alguns acabam indo, mas eles voltam. Sim, acredito. Eu queria pegar esse gancho que a gente está falando de ERP e te fazer uma pergunta que diz respeito a essa parte que está, vamos dizer, entre aspas, aqui o ERP da produção, né? A gente pode usar o BI como uma parte de um projeto de MES, né? Essa ferramenta que está na gestão, ali em tempo real da produção. Você vê uma relação entre esses dois mundos aí? É uma simbiose incrível, né? Você pega um sistema de manufatura, né, com as horas de produção. O que você consegue fazer com uma plataforma de dados é, por exemplo, eu enriquecer, tá, o MES, trazendo atualizações em tempo real até da minha cadeia de suprimento. Então, o que está acontecendo na minha cadeia de suprimento que vai impactar minha produção e eu queira já informar o meu gestor, o meu operador daquilo, né? Então, uma plataforma de dados, ela pode enriquecer ainda mais o MES para tomada de decisão. Então, sim, a gente enxerga como uma simbiose mesmo entre as tecnologias. Aqui também na Aquarius a gente utiliza isso como uma boa prática também, de fazer o complemento, de combinar o BI com o Clique e com as ferramentas de MES, porque realmente ajuda muito nessa maturidade da gestão, né? É muito bom. Rafael, nossa, sensacional essa nossa conversa. Muito obrigada, eu tenho certeza que desmistificamos aqui vários mitos com relação ao uso do BI nas indústrias. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para esse bate-papo, viu? Não, eu que agradeço, Dulce. Obrigado mesmo, valeu. Imagina, tá ótimo. E você, nosso ouvinte, que chegou até aqui, é porque você também curte transformação industrial, jornada digital, inovação, e não pode perder esse bate-papo aqui, que falamos sempre sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast, afinal, aqui é o lugar das Top Trends, Indústria 4.0, o canal da Aquarius Software, uma empresa de 39 anos, dedicados a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixa seu like, siga os nossos canais e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.